Paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de estar meditando na palavra com os irmãos e compartilhar mais uma mensagem a qual Deus ministrou ao nosso coração nesse dia. Eu até iria fazer um louvor, mas não sei se dá para ver, dei uma bela machucada no dedo e depois dessa mensagem eu ia fazer um louvor, mas vai ficar para o outro dia, amém? Mas a mensagem nós não vamos deixar de compartilhar com os amados. Evangelho de Mateus são duas passagens semelhantes, mas no meu entender aqui, através da palavra, não é a mesma pessoa. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 6, eu vou ler até o verso 13, vou tentar ser bem breve, tá bom, irmãos? Mateus 26, verso 6 diz assim, na minha Bíblia está assim, Jesus ungido em Betânia. Verso 6, ora, estando Jesus em Betânia, casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então, para que a gente não esqueça do ato, dessa atitude que essa mulher teve em relação ao Senhor Jesus. Uma outra passagem está lá no Evangelho de João, capítulo 12. Está escrito aqui, Jesus ungido por Maria em Betânia. Aqui a Bíblia já identifica como Maria, a mulher que unge Jesus. Diz assim a partir do verso 1, eu vou ler do 1 ao 8, tá bom? Diz assim, 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, os que estava para atraí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa, e ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? São duas passagens semelhantes, onde o Senhor Jesus é ungido com um perfume caro, um perfume de muito valor. E as duas pessoas, que tanto a Maria quanto essa mulher, foram criticadas pelos discípulos por tomarem essa atitude, por se tratar de um perfume caro. Naquela época, perfume, bálsamo, tinha um valor muito grande. Então, aqui Judas, como a própria palavra diz, ladrão sendo ladrão, ele não estava interessado no dinheiro da venda desse bálsamo, desse perfume, para ajudar os pobres. Ele estava querendo colocar no bolso dele. E a outra mulher, ela derramou sobre a cabeça do Senhor. E imagina o privilégio, a honra de você ungir o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela deu o que havia de melhor. O que eu trago para nós nessa mensagem, para mim também? Será que nós estamos entregando o nosso melhor perfume ao Senhor? Será que nós estamos derramando a nossa essência, né? Todo ser tem a sua essência, né?
que Deus colocou em nós? Será que nós estamos doando esse bom perfume, né? A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios que Deus nos considera como um bom perfume, o aroma de Cristo, né? Tanto entre os que estão salvos como entre os que se perdem. Por isso, por onde nós passarmos, nós como servos do Senhor temos que deixar um bom perfume no ar. Quando Maria fez isso, aqui a palavra de Deus disse, o perfume ficou espalhado no ar, né? Estavam aqui, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então esse perfume se espalhou por todos os cantos. E é isso que nós temos que fazer também, derramar o nosso perfume próximo daqueles que estão, tanto os salvos quanto os perdidos, né? Muitos hoje só querem ter um comportamento, deixar o seu perfume só perto daqueles que já servem ao Senhor. Mas a Bíblia diz que nós somos o aroma de Cristo perto daqueles que se perdem também. Então nós temos que ser o bom perfume de Cristo em todo tempo e em todo lugar, não importa onde. Amém? Essas mulheres doaram o que havia de melhor em termos de valor ali, como um bom perfume para glorificar o nome do Senhor. É isso que nós temos que fazer também. Amém? Eu gostaria muito de fazer esse louvor, é um louvor que fala sobre o bom perfume, mas a gente faz um outro dia. Eu acabei machucando o dedo no porta-malas do carro, e foi agora há pouco, está doendo bastante. Então, assim que cicatrizar e sarar, a gente faz esse louvor para glorificar o nome do Senhor, para louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica aqui essa mensagem, que nós possamos ser o melhor perfume de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que estão nos observando no dia a dia. Amém? Se essa mensagem não foi boa para você, pelo menos nós lemos a Bíblia. Fique com o que a palavra de Deus diz. E até uma próxima mensagem, se Deus quiser, e se assim Ele permitir, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe.